Capítulo 15, versículo de número 20 em diante, fala sobre o filho pródigo, um texto conhecido, já bem aplicado à Igreja de Cristo, que aqui está presente nesta noite, por inúmeras vezes, certamente. Deus já utilizou servos, servas, aqui, neste altar, pregando, baseado nesse texto de Lucas capítulo 15, que vai do versículo 11 em diante, mas nós vamos ler o versículo de número 20 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Se você encontrou, acompanhe. Se não, você pode acompanhar através da projeção que está aqui atrás. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazendo o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Pode se sentar? Bendito seja Deus. Esse trecho e esse texto da palavra de Deus é um texto bem rico, onde nós podemos extrair muitas lições que são peculiares aos nossos dias, através da revelação da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos relevantes que nós encontramos dentro desse texto da palavra de Deus que acabamos de ler. Mas antes de mencionar a palavra do Senhor, quero aqui trazer a minha palavra, parabenizando a cada pai que aqui está presente, assim como eu. Nós louvamos a Deus por esse dia tão especial. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus nos abençoe. É muito lindo nós vermos uma apresentação tão bonita como foi aqui a da UCRAD. Só faltou aqui o Keifer e a Ellen participando, né? Aqui na programação. Amém? Não é assim? Para você sempre os seus filhos são pequenininhos, crianças, né? Quantas vezes eu tive o prazer de vê-los, né, apresentando no Dia dos Pais uma apresentação especial. E é muito marcante, como eu sei que tem muitos pais aqui hoje que ficaram com o seu coração batendo forte quando viu aqui o seu filhinho fazendo uma apresentação. Que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Continue sempre cuidando dos seus filhos, porque eles são bênçãos, são dádivas de Deus. Amém? Meus irmãos, a palavra que eu tenho para a igreja nesta noite fala sobre o pai do pródigo. Nós hoje vamos ressaltar algumas atitudes que encontramos nesse texto, fatos relevantes desse texto, e vamos falar sobre um pouquinho da atuação do pai do pródigo. Nós já certamente ouvimos em muitos momentos mensagens que falam sobre o pródigo, evidenciando a atitude do pródigo desde o momento em que ele pediu ao pai que desse parte da sua herança para que ele pudesse viver a sua vida de acordo com a sua vontade. E caminhando por esse texto, vamos ver o que aconteceu com esse jovem chamado pródigo. A Bíblia não descreve, nem relata e nem fala o seu nome, como também do seu pai e como também do seu irmão. Mas a Bíblia fala, né, desta parábola, deste texto chamado do filho pródigo, da atitude que esse filho teve, posteriormente do que ele viveu diante do seu ato, das consequências que ele colheu para si. Mas a Bíblia aqui também, ela relata uma mensagem que é conveniente para o dia de hoje, falando sobre as ações e a atitude do pai do pródigo. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, dentro de alguns minutos. Não vamos nos alongar, mas traremos uma mensagem que certamente servirá para você nesta noite, te conduzirá de acordo com a vontade do Deus Pai, Criador de todas as coisas. Analisando esse texto, do versículo 20 em diante, nós podemos ver alguns fatos relevantes, quando a Bíblia fala, nesse versículo de número 20, e levantando-se foi para o seu pai. Aqui diz respeito ao filho.
E quando ainda estava longe, viu seu pai. Aqui fala sobre o pai. O primeiro fato relevante que a gente pode notar dentro desse texto da palavra de Deus é que quando o filho ainda estava distante, o pai já o avistou, já o viu. E não só o viu, mas reconheceu. A Bíblia fala nesse texto, nesse versículo especificamente, versículo 20, que quando o filho ainda estava longe, regressando, depois de tomar uma atitude errada, depois de sofrer as consequências, mas no coração daquele pai, ele nunca havia perdido a expectativa e a esperança de ver o seu filho voltar. Diante de Deus não é diferente. Talvez exista alguém aqui hoje que está distante dos caminhos do Senhor, um dia caminhou e esteve presente na casa do Pai. E uma coisa eu posso te dizer, que a conduta do Pai Celestial não é diferente da conduta desse pai chamado pai do pródigo que a Bíblia descreve. O pai nunca perdeu a esperança de ver esse filho regressar. Deus nunca perdeu a esperança de ver você regressar para a casa dele, ou de você fazer parte dessa casa chamada casa do Pai. E hoje é uma noite especial, onde nós vamos falar sobre esses fatos, e essa atitude do pai do pródigo, alinhada às atitudes do nosso Pai Celestial. E o primeiro fato que eu observo dentro desse texto, acabei de referir, é esse: quando o filho vinha longe, o pai já o viu. Deus tem te observado, Deus tem te visto. Talvez você tenha caminhado por alguns caminhos que são caminhos que não fazem parte do projeto de Deus para a sua vida. Mas em nenhum desses momentos Deus deixou de olhar para você. Em nenhum desses momentos Deus deixou de te observar. Em nenhum desses momentos Deus deixou de te acompanhar. Eu me lembro claramente que quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu fui criado num berço evangélico, mas quando eu tinha aí uns 10, 11 anos, na minha pós ou pré-adolescência, comecei, naquela época era bem diferente de hoje. Hoje nós cuidamos dos nossos filhos até os 14, 15, 16, 17, procuramos ao máximo, não. Naquela época era diferente. Nós tínhamos mais liberdade, o mundo era diferente do mundo que nós vivemos hoje. O mundo hoje é muito terrível, é muito cruel. Naquela época não que não havia crueldade, mas era um pouco diferente, não havia tanta violência, e a gente era mais solto. E eu perdi a minha mãe com 14 anos, e nessa época eu já estava afastado, não estava mais indo à igreja. E uma coisa que sempre me marcou e marcou a minha vida, que muitas vezes, às vezes eu saía para farra, para bagunça, e quando voltava sentia um vazio tão grande dentro de mim, e não entendia, não sabia o que era. E esse vazio era a ausência de Deus, Pai. Mesmo tendo ainda o meu pai terrestre vivo naquela presente época, mas eu sentia dentro da minha alma um vazio muito grande, que era a ausência de Deus. Mas algo que me marcava é que quando às vezes eu estava caminhando sozinho, sem qualquer companhia, eu literalmente sentia sobre a minha cabeça, sobre a minha vida, uma mão. E essa mão era a mão do Pai. Mesmo que você esteja distante, caminhando por caminhos tortuosos, fazendo coisas que desagradam o Pai, o Senhor jamais se esqueceu de você. Ele jamais deixou de olhar por você. Ele jamais deixou de te acompanhar. Ele não é conivente com a prática, mas Ele tem guardado a sua vida, porque Ele deseja que você retorne, que você retome a sua caminhada, a sua jornada na sua presença. E o pai do pródigo tinha certamente no seu coração, como a Bíblia relata esse fato através das suas ações, a esperança que aquele filho ia voltar. E quando o pai viu a distância aquele filho voltando, ele não só observou fisicamente falando, mas ele também de longe, à distância, reconheceu o seu filho. Deus reconhece você, sabe quem você é, sabe o seu nome. Deus não se esqueceu de você, Deus te conhece.
Você pode, em algum momento da sua trajetória de vida, se esquecer de Deus, mas Deus jamais se esquecerá de você, como pai. O pai do pródigo não se esqueceu do seu filho. Deus também não se esquece de você. Existem alguns momentos dentro da caminhada de vida nessa terra, que às vezes a gente até murmura e questiona: Deus se esqueceu? Não se esqueceu, não. É você que se ausentou, é você que se afastou, é você que às vezes se esquece dentro da sua natureza, dentro da sua concepção humana, mas Deus jamais se esquece. Assim como aquele pai não esqueceu do seu filho, Deus não se esquece de você. E mesmo que você esteja distante, Deus está te vendo. E além de te ver, Ele te reconhece. Isso é um fato que esse texto relata e retrata e nos mostra claramente. Um dos fatos relevantes é esse, mas existem outros ainda. Além daquele pai ver o seu filho à distância, ele reconheceu o seu filho. Mas é interessante que o texto segue dizendo que aquele pai moveu-se de íntima compaixão. Por mais difícil que o filho seja, por mais coisa errada que o filho faça, quando aquele filho retorna para a casa do pai, o pai se move de íntima compaixão. O pai não fica isento, e nem pragmático, e muito menos retendo os seus sentimentos para com o seu filho, mas pelo contrário, ele expressa a sua alegria por ver um filho retornando à sua casa. E foi isso que aconteceu com o pai do pródigo. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Bateu no seu coração um sentimento tão profundo de amor para com aquele filho que estava longe, distante. E esse é o sentimento de Deus para com aquele que está afastado. Deus não aprova as condutas que às vezes temos quando estamos longe do Senhor, mas Deus jamais vai deixar de te amar. Deus jamais vai deixar de manifestar a sua compaixão, o seu amor, que é infinito pela sua vida. É um dos fatos que esse texto mostra. A atitude do pai do pródigo mostra que aquele pai moveu-se de íntima compaixão. E não só moveu, a Bíblia ainda diz que além de mover, aquele pai correu em direção ao seu filho. Certamente, dentro de uma lógica, teria que ser o inverso. O filho errado, que tomou atitudes e teve consequências drásticas, ao ver o seu pai, certamente deveria se apressar por ter um encontro com seu pai. Mas a Bíblia descreve que aquele filho se levantou e foi ter com seu pai, e quando seu pai o avistou de longe, o reconheceu e teve íntima compaixão para com ele, a Bíblia diz que aquele pai correu ao encontro do seu filho. Se você está aqui hoje é porque Deus tem se movido para encontrar com você e te trouxe aqui através do seu Santo Espírito, para que hoje Ele tenha a oportunidade de correr na sua direção, não só para correr e ficar parado à sua frente, mas a Bíblia descreve que aquele pai correu e diz o texto que aquele pai beijou aquele filho, que aquele pai agarrou no pescoço daquele filho, que aquele pai provavelmente abraçou aquele filho. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus está correndo na sua direção, Deus quer te abraçar, Deus quer te beijar, Deus quer te acolher como Pai Celestial nesta noite. Esse texto mostra fatos relevantes, e um desses fatos relevantes é esse:
Aquele pai, mesmo sabendo que aquele filho tinha feito coisas que não era o correto, aquele pai jamais virou as costas para aquele filho, mas aquele pai correu em direção àquele filho, o beijou, o abraçou, agarrou do seu pescoço, e certamente naquele momento, como retrata essa parábola, houve no coração daquele pai uma alegria muito grande, que não é tão diferente de quando um filho retorna para a casa do pai, a nível espiritual. Não sei se você já observou, mas é um movimento tão grande a nível espiritual, quando alguém retorna para os caminhos do Senhor, e novamente começa a sua trajetória de vida cristã outra vez. Existe um regozijo muito grande no coração de Deus, quando alguém volta para casa. E aí eu posso abrir um parênteses para te dizer também, que pode ser que haja até pessoas perdidas dentro da casa do Pai, mas hoje é noite de você se encontrar com o Pai. Talvez já há muito tempo você já não sabe também qual é o verdadeiro sentido do Evangelho. Está vivendo por viver, está caminhando por caminhar, sem ter uma comunhão perfeita, sem ter uma intimidade, sem ter uma comunhão plena com o Pai. Mas hoje o Pai marcou a noite desse dia para que você retome. O Pai está de braços abertos para te acolher e ver novamente você ter uma comunhão plena, contínua, íntima, profunda, aberta com Ele. Talvez você está perdido até mesmo dentro da casa do Pai. Pastor, mas como pode? Existe pessoas que às vezes estão até perdidos espiritualmente falando, pessoas que já aceitaram o Senhor, pessoas que caminham, mas pessoas que deixaram de ter um laço afetivo com o Pai, deixaram de ter uma comunhão, deixaram de ter uma intimidade, deixaram de ter uma profundidade de contato direto e contínuo com o Pai. Mas se você está em um quadro dessa natureza, hoje é a noite que o Pai quer te abraçar novamente, hoje é a noite que o Pai quer te beijar novamente, hoje é a noite que o Pai Celestial quer te acolher novamente, hoje é a noite que o Pai Celestial marcou para você novamente começar a ter uma comunhão íntima, comunhão plena, uma comunhão contínua com Ele. O Pai quer que você tenha, o Pai quer que você tenha, o Pai quer que você tenha. E é interessante também a gente observar dentro desse texto, que depois que aquele filho tomou a atitude de se levantar, todos os atos passaram a ser do pai em favor do filho. Deveria ser o contrário, o filho errado deveria tomar todas as ações, mas a Bíblia descreve aqui, nesse texto da palavra de Deus, que foi o pai que tomou todas as atitudes depois que o filho se levantou e foi ter com o pai. Talvez Deus requer e quer hoje uma só atitude da sua parte: se levanta e vai ter com o pai, e deixa que o resto ele vai fazer. Foi isso que o pai do pródigo fez. O texto descreve, dentro de fatos relevantes, que o pai viu, o pai reconheceu, o pai teve compaixão, o pai correu, o pai abraçou, o pai beijou. Todas essas atitudes foram tomadas pelo pai. O filho, ele só colheu a consequência de um ato, que foi reconhecer o seu estado, se levantar e ir ao encontro do seu pai. Eu não sei como você está, não sei da forma que você vive, e talvez não possa nem te ajudar, mas eu quero te dizer nesta noite,
que existe um Pai celestial que pode mudar o quadro da sua vida. E o que é que eu tenho que fazer? Ter a mesma atitude do filho pródigo. Reconhecer a sua situação, se levantar e ir ao encontro do Pai. Essa é a posição que Deus Pai quer que você tome nessa noite. E acabou por aí? Não, não acabou por aí não. Depois de vermos fatos tão relevantes e atitudes tão sublimes daquele pai, diante da atitude de um filho que se equivocou, que errou, que usou e gastou todos os bens que lhe eram direito na herança, além daquele pai tomar ações tão lindas como esse texto falou até o presente momento, aquele pai não só se conteve em beijar, em abraçar, em se mover de íntima compaixão, em correr em direção àquele filho, tomar atitudes lindas. Aquele pai fez mais. A Bíblia diz que aquele pai deu presente para o seu filho. Mesmo um filho desgarrado, distante, andando errado, fazendo coisa que não deve, aquele pai presenteou quando aquele filho retornou para a sua casa. A Bíblia diz que aquele filho ganhou 4 presentes. A Bíblia diz que ele ganhou, no versículo 22, diz que ele ganhou roupa nova, vestes novas, porque até então aquele filho estava vivendo como um mendigo, desejando se alimentar das bolotas do alimento que era dado aos porcos aonde ele estava. Regressou em um estado precário, em uma situação horrível. O pai teve todas essas atitudes que eu descrevi aqui, e ainda presenteou aquele filho. E o primeiro presente que o pai deu àquele filho foi roupas novas. Vestiu novamente aquele filho. E naquela época era um pouco diferente da presente época em que vivemos. Hoje é muito fácil você se vestir bem. Naquela época não, só se vestia bem quem tinha recurso. Aquele pai colocou a melhor roupa no seu filho que estava distante, afastado. Essa roupa, ela simboliza uma mudança de vida, uma transformação. Aquele que outrora estava vivendo no lamaçal do pecado, quando se aproxima de Deus Pai, a sua vida é mudada. Ele passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer mudar a sua condição de vida. Você que está sujo, mergulhado no pecado, se hoje você se levantar, ir ao encontro do seu Pai, Ele vai mudar a sua história de vida. Ele vai te vestir, espiritualmente falando, vai mudar a sua vida espiritual, vai transformar a sua conduta e as suas ações. Você vai ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e se fará tudo novo na tua vida. Esse foi o primeiro presente que o pai do pródigo deu ao seu filho. Deu roupas, que simboliza uma nova vida, uma transformação, uma mudança.
O primeiro presente que Deus quer te dar nesta noite, se você quiser se reconciliar, voltar para a casa do Pai, é te dar uma nova vida, escrever uma nova história, um novo rumo a nível espiritual, uma transformação na sua vida, quer fazer algo novo na sua vida, quer escrever uma outra história. O segundo presente que o filho pródigo ganhou do seu pai foi sandália nos pés. Sandália nos pés fala de liberdade. Aquele filho que vivia como escravo, quando voltou para a casa do seu pai, teve novamente a liberdade de ter à sua disposição tudo aquilo que o pai possuía. Existem muitas pessoas que estão abraçadas, envolvidas com esse mundo, e acham que lá tem liberdade, mas não tem. É um verdadeiro escravo da bebida, do vício, da prostituição, e por aí vai. Muitas outras coisas amarram, escravizam a pessoa neste mundo. Alguns até chegam a ser como se fosse um cavalo, onde o inimigo monta e sai escravizando. Mas hoje Deus tem uma realidade de vida nova. Deus quer algo novo. Deus quer uma transformação na sua vida. Deus quer te dar liberdade. Aquele filho, chamado filho pródigo, se afastou, fez coisas erradas, mas quando teve atitude no seu coração de reconhecer, de voltar para a casa do seu pai lhe vestiu com roupas novas, lhe deu uma nova condição de vida. Seu pai lhe calçou os seus pés com uma sandália, mostrou a ele a verdadeira liberdade que ele tinha outrora, que ele desperdiçou para ir viver no mundo, sendo escravizado. As pessoas hoje que vivem nesse mundo, de certa forma, acham que têm uma liberdade, mas não têm. São escravos, escravos da bebida, escravos dos vícios, escravos das drogas, escravos da prostituição, escravos de momentos que são passageiros, não são permanentes. E quando têm um encontro com o Senhor, quando voltam para a casa do Pai, ou quando entram na casa do Pai, conseguem observar claramente que ali há liberdade. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 1: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A Bíblia diz em João, capítulo de número 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando aquele pai, chamado pai do pródigo, tomou a decisão de presentear o seu filho com sandálias nos pés, ele preparou o seu filho para viver uma vida de liberdade, usufruindo de todos os bens que o pai possuía. Ele voltou a ter condição de usufruir de tudo aquilo que o pai tinha. Aquele que volta, que regressa, aquele que entra na casa do pai, ele também pode fazer uso de tudo aquilo que o Pai Celestial tem, porque ele é herdeiro daquilo que o Pai possui. E aquele filho novamente teve essa condição. Aquele filho foi presenteado com roupas novas, com sandálias que ele colocou nos pés. E a Bíblia diz também que aquele filho foi presenteado, versículo 22, a Bíblia diz que ele foi presenteado com um anel no dedo. O anel no dedo pode simbolizar autoridade, mas o anel no dedo também simboliza aliança.
aquele pai mudou a vida do filho, aquele pai deu novamente liberdade ao filho, e aquele pai deu novamente, fez com aquele filho novamente uma aliança. Deus quer novamente retomar uma aliança com você, ou Deus quer fazer uma aliança com você nessa noite. Assim como aquele pai chamado pai do pródigo fez com seu filho que andou distante da sua casa, Deus quer fazer com você nessa noite. Deus quer fazer um pacto, uma aliança com você, de cuidar da tua vida, de te direcionar a tua vida, de conduzir a tua vida, de te instruir, de te iluminar, de te aconselhar, de estar sempre presente com você, porque quando nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Ele passa a dominar a nossa vida, Ele passa a ser o nosso Pai Celestial, e nós somos submissos a Ele, e Ele controla, Ele conduz, Ele direciona, Ele está à frente da nossa vida, comandando os nossos passos, comandando as nossas ações. Por quê? Porque quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos uma aliança com Ele. Deus quer fazer uma aliança com você nessa noite. A Bíblia diz em Isaías capítulo 54, versículo de número 10: tremerão os outreiros, as montanhas se desviarão, sairão do seu lugar, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e a minha aliança de paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus firmou uma aliança com você, Ele vai cumprir. Se Deus firmou um pacto com você, Ele vai honrar esse pacto. Ele vai estar presente constantemente, diariamente e permanentemente, cuidando da sua vida. Cuidando da sua vida. Cuidando da sua vida. E o anel simboliza uma nova aliança. Tanto é que quando se consuma um ato matrimonial, antes mesmo, no próprio noivado, já se tem uma aliança, que nada mais, nada menos é um anel também. É um símbolo de aliança, esse anel. E quando o pai colocou no dedo do seu filho, ou pediu para que colocasse esse anel, ele estava novamente retomando aquela aliança com o filho. Deus tem uma aliança com você. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer que você tenha uma aliança com Ele. E para a gente finalizar essa palavra, essa mensagem, o quarto presente que o filho pródigo ganhou, ele ganhou roupas novas, sandálias, anel. E a Bíblia diz que o pai pediu aos seus encarregados, os seus servidores, que matasse o bezerro cevado, um bezerro preparado para um momento especial. E quando a gente fala desse presente que o filho pródigo ganhou, a nível espiritual, esse presente simboliza alimento espiritual. Quando o pai pediu para que matasse aquele bezerro cevado, todos se alimentaram, regozijando e comemorando, porque aquele filho havia voltado para a sua casa. Espiritualmente não é tão diferente. Deus nessa noite quer te presentear com esses 4 presentes: uma nova vida, te dando a liberdade que você precisa ter, que você ainda não tem, mantendo e tendo uma aliança contigo, e também Deus tem um compromisso de te alimentar. Pastor, mas eu já fiz a minha refeição. Não estou falando disso. Estou falando de alimento espiritual. A nossa alma tem sede de Deus. Lembra que eu falei no início dessa mensagem hoje? Que quando eu perambulava pelo mundo, sentia um vazio muito grande, sentia uma necessidade de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma precisa de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
O propósito de Deus nos criar foi para adorá-lo. Mas assim como aquele pai do pródigo deu liberdade ao pródigo, dele pegar toda a sua herança, sair, gastar tudo, fazer tudo que de errado, Deus também nos dá o livre-arbítrio. E quantos de nós às vezes nos distanciamos da presença dele, saímos da casa dele, vamos perambular por esse mundo, mas Deus nos dá ainda, através da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, a condição de retornar para a sua casa. Deus nos dá essa possibilidade, e retornando para a sua casa, além de ser observado e de ser visto de longe, quando tomamos a atitude de retornar para a casa de Deus, o Senhor vai se mover de íntima compaixão, o Senhor vai vir ao nosso encontro, o Senhor vai nos abraçar, o Senhor vai nos presentear com roupas novas, o Senhor vai nos presentear com sandália nos pés, nos dando liberdade, o Senhor vai nos presentear com uma nova aliança, colocando um anel no nosso dedo, e o Senhor vai ter e manter um compromisso de alimentar a nossa alma. E é isso que você está fazendo aqui hoje. Deus está alimentando a sua alma. Deus está alimentando você nessa noite. Deus está te revigorando espiritualmente. Mas pastor, essa história espiritual, a vida espiritual precisa de alimento? Precisa. Fica sem vir à igreja, fica sem buscar a Deus, se distancia, para de ouvir a palavra de Deus, para de adorar a Deus, você vai definhando espiritualmente, você vai perdendo as suas forças, você vai se aniquilando. Por quê? Porque você não está se alimentando. É por isso que é muito importante você vir à igreja, participar de um culto como esse, porque aqui Deus te alimenta através da sua palavra, através de um louvor. Deus fala contigo, Deus te alimenta, Deus vai te dando condição de você se nutrir espiritualmente falando. E às vezes você chega aqui abatido, às vezes você chega aqui triste, às vezes você chega aqui desanimado, mas Deus vai falando com você, Deus vai te alimentando neste culto como esse, Deus vai te fortalecendo espiritualmente falando, através da sua palavra, e daqui a pouco você sai daqui alimentado, revigorado, direcionado, cheio da presença de Deus. Porque Deus tem um compromisso, depois que Ele firma uma aliança conosco, de nos alimentar. E o alimento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É nela que nós nos apegamos e nos atemos. E é através dela que nós nos alimentamos. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvores, vão adorar a Deus com mais um louvor. Nós estamos dentro do nosso horário. Eu não sei se existe alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não sei se existe alguém que